todos. Vamos à mensagem que o Senhor tem preparado para nós hoje. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 24. Salmos 24. A palavra do Senhor nos diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Verso 3: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Até aqui. Amados, este salmo foi escrito por Davi, e é o que tudo indica, um cântico entoado por ele, em referência ao dia quando a Arca da Aliança foi trazida por Davi da casa de Obed-edom. Nós sabemos que havia um conflito muito grande entre o povo israelita e o povo filisteu, em um período em que a Arca da Aliança, representando a presença do Senhor, ela foi pega pelo povo filisteu, e um momento depois, durante um período, passou um tempo na casa de Obed-edom, um pouco antes na casa de Abinadab, e então Davi, neste momento, ele traz a Arca da Aliança novamente ao tabernáculo em Jerusalém. Estes versículos também falam profeticamente a respeito da ascensão de Cristo. Depois da sua vitória sobre a cruz, sobre a morte, sobre o pecado, Jesus, o Rei da Glória, o nosso Senhor, valente das guerras, como nós vamos ver no verso 8, no Salmo 24, que venceu o diabo e todos os demônios, e essa vitória é relatada em Colossenses 2,15 diz: E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Observe nesse texto que os poderes despojados, aos quais a Bíblia se refere, irmãos, são os principados e potestades. Jesus venceu publicamente, através da cruz, todo o poder do inferno, por cumprir com excelência a palavra e a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha para ele. E aqui eu faço uma primeira pergunta, que eu até anotei aqui para os irmãos, que como eu e você, pecador, entra na presença de Deus? Como nós podemos estar no santo lugar? Como eu vou fazer para entrar na presença do nosso Senhor? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos o quão pecador nós somos. Mas como se justificar e como fazer para estar na presença de Deus? No verso 13 ele diz exatamente no futuro: quem subirá no monte do Senhor? Isso dá a ideia de um lugar que é inacessível, uma ideia de que, principalmente para nós pecadores, é um lugar que nós não poderíamos estar, por nós sermos pecadores. No verso 4, ele responde com algumas características, melhor dizendo, 4 características ou requisitos para entrar na presença de Deus. A primeira, ele diz: aquele que é limpo de mãos, ou seja, sem culpa, sem mancha, sem pecado, sem falha. Segundo, ele diz, puro de coração, que não faz ou nem deseja errar, que de forma alguma aquela pessoa, aquele ser tem culpa. E muito menos ele deseja aquilo no seu coração ou em seus pensamentos. Em terceiro, ele diz, não entrega a sua alma à falsidade ou à falsa idolatria, uma vez que o nosso coração muitas vezes se inclina para o mal,
se inclina para a idolatria. E quando nós falamos de ídolos, não estamos falando apenas de imagem esculpida por mãos humanas, mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E em quarto, ele diz que nem faz juramento com a intenção de enganar, de forma mais simples, mentir. E quem de nós, nenhuma dos nossos dias, não falhou? E nessa pequena lista descrita nesse salmo, nós sabemos que existem outras que nós não poderíamos ter cumprido. Somente um homem cumpriu e somente Jesus Cristo cumpriu com tudo o que aqui está escrito. O meu pecado, o seu pecado é transferido para Cristo. E ele paga o preço que era preciso ser pago por mim e por você. O preço pelo meu pecado e a boa obra e tudo o que ele fez foi para nos justificar e para nos dar esse acesso. Para mim, para você, entrar no reino dos céus somente por meio de Jesus Cristo. Para que eu seja aceito na presença de Deus, é único e exclusivamente por meio do que Deus fez, e não por meio do nosso esforço ou pelos méritos que nós temos. Tudo isso é recebido do Senhor, irmãos. A obra e o sacrifício de Jesus Cristo. E é só dessa forma que eu e você, como no verso 3, podemos entrar e permanecer no santo lugar. Filipenses 2, 5, 11 diz exatamente o que eu estou querendo dizer. A palavra do Senhor diz: Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesta semana muito se diz a respeito da Páscoa entre religiões, uma semana que é santa, mas, em resumo, naquela sexta-feira, Jesus foi humilhado, açoitado, e suas costas estavam com as marcas que as nossas costas não deveriam estar. Nós deveríamos estar naquele lugar. O chão ao seu redor estava puro de sangue. Rindo da sua dor, dividiram suas vestes, assim diz a palavra, ridicularizando sua majestade e o Deus vivo que ele era. E por fim colocaram na sua cabeça uma coroa e uma coroa de espinhos. Coroa sempre remete a um sinal de autoridade, né, de realeza, de poder, de honra. E de todas as coroas que Jesus possui, uma é a mais querida de todas. Esta coroa ela não foi fabricada de ouro, de prata, ela não é coberta de joias, esta coroa não foi formada por mãos de um mestre artesão. Esta coroa foi formada depressa, pelas mãos rudes de um soldado romano. Esta coroa não foi colocada na cabeça de Jesus, irmãos, numa cerimônia de honra. Ela foi colocada em um ato de humilhação. E é uma coroa de espinhos. Uma coroa que eu e você merecíamos ter colocado. Uma coroa de espinhos. Jesus escolheu para ele, de todas as coroas que ele poderia ter escolhido, a que pertencia a nós. Essa coroa não pertencia a Jesus. Eu e você merecia sentir as dores do espinho e o sangue escorrendo pelos nossos olhos e ouvidos. Nós merecíamos a dor. Mas Jesus tomou essa coroa de espinhos e nos oferece a coroa que é dele, a coroa da vida. Então, por causa do seu amor, por causa do amor de Jesus,
poder que venceu a morte de Jesus, o poder da ressurreição de Jesus, porque Ele nos ama, Ele nos deu acesso ao santo lugar. E desprezar a salvação é fazer do sacrifício de Jesus nada. Por isso não existe outra forma, nem outra maneira, irmãos, de nós nos achegarmos a Deus. Não existe outro caminho, não existe atalho, senão por meio unicamente de Jesus Cristo. Isaías 53, 5, 10 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado na terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagado, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Mesmo que Jesus não tivesse sido rejeitado, ele ainda teria que morrer na cruz. E o porquê? Porque era a única maneira de perdoar os meus e os seus pecados, e os pecados de nossos amigos, de seus pais, de seus filhos, de seus vizinhos, de todos os homens. E aí eu faço mais uma pergunta aos irmãos. Já pensou como foi difícil para Jesus? Você já se sentiu algum dia rejeitado por quem você ama? As pessoas ao seu redor olhando para você com desprezo, quando você está dando tudo que você tem, o melhor de si, dando tudo que você é por elas, e foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Jesus entregou a sua vida, tudo que ele tinha para nos salvar. Cristo morreu. E essas palavras deviam ser suficientes para quebrar o nosso coração e para nos prostrarmos diante de Deus e diante dele suplicar pela tua misericórdia, porque Cristo morreu por mim e por você. Mas nas Escrituras diz que ele não permaneceu morto. Não é somente a morte de Cristo que nós estamos falando. A ressurreição de Jesus Cristo também está envolvida. Se Jesus tivesse permanecido morto, irmãos, não haveria mais nada. Não haveria esperança, tudo estaria desfeito. Então seria mais um homem, um filósofo ou um idealista, falando de novas ideias, um homem bom. Não, mas Jesus voltou. Deus justificou seu Filho unigênito, ressuscitando dentre os mortos. E mais uma pergunta gostaria de fazer aos irmãos. Até onde o sacrifício de Jesus na cruz valeu a pena por mim e por você? Para mim e para você. Ou se alguém ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje deve ser o dia. O quão importante foi para você o sacrifício de Jesus? Continuando no verso seguinte, versos 7, 8, 9 e 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória?
o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando ele diz aqui portais ou portas, num sentido mais concreto na palavra, o povo está imaginando ali as portas de Jerusalém. Lembra que Davi estava chegando com a Arca da Aliança? No entanto, pensando como a igreja primitiva, estamos imaginando o Cristo aqui, voltando aos céus. Cristo foi morto, sim, ressuscitado, e então ele subiu novamente aos céus. Depois de crucificado e ressurreto, Cristo vitorioso, entrando na glória, no santo lugar e sentando à destra de Deus. Imagine um Deus que se tornou homem e um homem voltando para os céus, sendo Deus. Podemos imaginar as portas do céu, irmãos, e um anjo posto à entrada anunciando: vem um homem aí, alguém está se aproximando. Mas um homem, né? Como um homem pode entrar aqui? Quem é esse que é digno de passar pelos portais? O quem é esse, o Rei da Glória, como diz no texto? Então vem a resposta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ali Jesus voltava ao céu, agora sendo 100% Deus e 100% homem. O sol da justiça. É ele quem agrada a Deus, é ele quem é o sacrifício eterno. Quem venceu o maior inimigo, que é a morte? Jesus. As portas do céu se abrem para que o Rei da Glória possa entrar. Ah, mas quem é esse, o Rei da Glória? De novo eles perguntam no texto. E mais uma vez vem a resposta: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amados, já concluindo a nossa mensagem de hoje, é tempo de as pessoas se renderem a Jesus e reconhecerem o Rei da Glória, o Rei Jesus. E de que forma faz isso? Que forma nós podemos fazer isso? Em Apocalipse 7,14, diz exatamente uma indicação: lavando as vestes e alvejando-as no sangue do Cordeiro. Isto significa arrepender-se de seus pecados e pedir perdão a Deus e receber a salvação através da fé em Jesus Cristo. Não há outra mensagem a ser pregada e a ser dita, a não ser: arrependa-se e creia em Jesus. Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós só temos acesso a Deus através de Cristo Jesus. Ele morreu sendo inocente, para que nós, irmãos, pudéssemos ter vida, um lugar com Deus, um acesso ao santo lugar. Pelo preço que foi pago por Jesus, por meio dele, podemos passar pela porta que é ele. Jesus encontrou, enfrentou e derrotou a morte. E tudo isso, irmãos, é diferente. Tudo isso é diferente porque ele fez isso. Glórias ao Rei Jesus, porque ele vive. Cristo vive. Que todos nós possamos nos achegar nele com o coração quebrantado, se permitindo fluir pelo Espírito Santo que ele deixou para nos conduzir. E que aquilo que nos conforta seja sempre o nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe.